Fala pessoal, olha eu aqui, minha voz aqui novamente, né? Bom, gente, belezinha? Bom para todos. Nessa gravação eu vou estar fazendo 3 exercícios referentes ao módulo 16, Introdução à Ondulatória, apostila 6, tá? Módulo 16, apostila 6. São exercícios teóricos, né? Esse módulo, essa parte de introdução ondulatória é pura teoria, tá? Para não dizer que é só teoria, tem lá uma continha, V lambda F, a equação da lambida, V lambda F, tá? Então eu vou estar resolvendo com vocês o módulo 16 e o módulo 17 agora. Então, primeiro exercício, então olha lá, apostila 6, seção 1, 2, 3, módulo 16. Exercício 1. Muitos alarmes, hoje em dia, utilizam sensores de presença para seu acionamento. Os sensores, por sua vez, podem funcionar de 2 maneiras diferentes, por movimento ou temperatura. Os sensores infravermelhos passivos de temperatura captam a variação térmica e são calibrados de modo com a temperatura do corpo humano. Assim, caso alguém entre no ambiente provocando uma mudança repentina na radiação infravermelha, todo o corpo quente ele emite radiação térmica, uma radiação infravermelha. Exemplo, Sol. Exemplo, nós. É claro que a gente não pega fogo como o Sol, né? Embora esteja calor, bastante calor. Mas ainda assim, a gente emite uma radiação. Como nossa temperatura é baixa, se comparar com uma estrela, né? Não conseguimos ver visualmente essa radiação, tá? Então, voltando, provocando uma mudança repentina na radiação infravermelha, e aquele dá o comprimento de onda, lambda, aproximadamente 10 a menos 4 nanômetros, o alarme será automaticamente acionado. Os sensores com emissores de microondas, lambda aproximadamente 10 a menos 2, é o comprimento de onda de uma microonda, captam os movimentos e acionam os alarmes quando movimentações estranhas ameaçam a casa. Vale ressaltar que existem sensores de presença que unem as duas tecnologias. Considerando o índice de refração do ar igual a 1, assinale a alternativa correta sobre as duas radiações, infravermelho e microondas. Então, item A, as duas ondas têm velocidades diferentes no ar, porém seus comprimentos de onda são iguais. Repara aqui, ó, no enunciado. Infravermelho, comprimento de onda 10 a menos 4. Microondas, comprimento de onda 10 a menos 2. Isso é igual? Não é, né? Não é igual. É uma mentira deslavada. Então aqui, falso. B. As duas são ondas eletromagnéticas, ok? Porém, a radiação infravermelha é transversal e a radiação de microondas é longitudinal? Não, nada a ver também, tá? Ondas eletromagnéticas, eu até mostrei uma figura na gravação, elas são resultado da composição dos campos elétrico e magnético, tá? E esses campos, eles apresentam uma oscilação que é transversal. Então, se as duas são eletromagnéticas, a eletromagnética é transversal. Eu só vou encontrar longitudinal para ondas mecânicas e alguns casos também, tá? Item C. As duas ondas podem se propagar no vácuo, porém a radiação de microondas tem maior frequência que a infravermelha. Não, isso é falso. É o contrário. Na verdade, quem tem a maior frequência é a infravermelho do que a microondas, tá?
é só você lembrar a seguinte coisa. A frequência, ela é proporcional, tá, aproximadamente, ao inverso do comprimento de onda. Então, se o comprimento de onda é grande, a frequência é pequena. Como a frequência do micro-ondas é maior que a infravermelha, o comprimento de onda do micro-ondas é maior que a infravermelha, então aqui vai ter uma frequência menor e a infravermelha uma maior, tá? Então aqui é falso. E o item D, né? Bom, é a verdadeira, foi a que sobrou. As duas ondas são transversais, perfeito. Porém, a radiação infravermelha tem maior energia do que a radiação das micro-ondas. Verdadeiro também. Então, essa está perfeita. Da PUC. Uma onda senoidal, como está representado na figura, se propaga ao longo de uma corda com velocidade de 0,12 metros por segundo. Já vou anotar essa informação. Então, a velocidade dela, V, é 0,12 metros por segundo. Tá? Considere as seguintes afirmações com relação à onda. 1. A amplitude da onda é 0,4 metros. Vamos olhar aqui, ó, a amplitude da onda. O que é a amplitude da onda? É a distância entre dois máximos ou dois mínimos, entre duas cristas ou dois vales. No caso, a minha onda, ela começa aqui e ela termina aqui, ó. Ela vai terminar aqui nesse tracejado. Aqui nesse tracejado. Olhando esse tracejado, o comprimento dela, na verdade, o lambda dela vai ser igual a aproximadamente, tá? 1,5 metros. Então, ela não vem até aqui, ela para aqui, tá? Então, essa de cara é falsa por conta disso. Item B, a frequência da onda é 80 mHz. Vamos verificar. V igual a lambda vezes F. Ou seja, F é igual a V sobre lambda. Portanto, 0,12 dividido por 1,5 é igual a 80 mHz. Tá? Então, verdadeiro, essa é verdadeira. E o item 3, o comprimento de onda é 1 metro. Não, né? Comprimento de onda, não. Comprimento de onda, na verdade, é 1,5. Ou eu falei errado. Comprimento de onda é 1,5. Aqui é falso. E aqui ele fala amplitude, né? Eu li errado. Amplitude, 0,4 metros. Então, deixa eu me corrigir aqui. Aqui ele fala amplitude, eu olhei comprimento, tá? Amplitude. A amplitude da onda é 0,4 metros. Quando estou falando de amplitude, eu olho a lateral. Então, a amplitude dela, ó, é daqui até aqui. Essa amplitude, A, possui valor de 0,2. Então, era falso mesmo, não tinha jeito. Destino era ser falso mesmo, tá? Então, essa é falsa porque a amplitude é 0,2. A única correta é o 2. Então, portanto, B é a alternativa certa. Apenas a 2. Tá? Tranquilinho, tranquilinho. Só analisar a figura e utilizar a expressão V igual a lambda F. A gente já viu coisa muito pior em magnetismo, né? E o último desse módulo, né? É o exercício 3. Está aqui do lado, escondidinho. Vem cá 3, vem cá 3. Aqui. Exercício 3, ele diz o seguinte. Uma estação de rádio tem uma frequência de sincronização de 1000 kHz.
Então, a frequência dela é 1000 kHz. Já vou anotar isso também. Então, F é igual a 1000 kHz, ou também, como eu prefiro, 10 ao cubo, ou se preferir 10 a sexta Hertz, tá? 1000 é 10 ao cubo, quilo é 10 ao cubo, fica 10 a sexta. Sabendo que a velocidade da luz no meio de propagação é 3 vezes 10 a quinta, ele deu a frequência e deu a velocidade. Adivinha o que ele vai pedir? Se ele deu a frequência e deu a velocidade, ele vai pedir o comprimento, né? É o comprimento que ele vai pedir, não tem nem o que ficar imaginando. É isso que ele vai querer, tá? Só mais uma coisa, aqui está em quilômetros por segundo, eu vou deixar em metros por segundo. Como o tempo já está em segundo, eu não preciso fazer a divisão por 3,6. Eu só vou mexer na unidade de distância. 1 quilômetro é 1000 metros. Então, aqui é 3 vezes 10 a quinta vezes 1000 metros por segundo. Portanto, a velocidade é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá? Agora aplicar a fórmula. V lambda F, fórmula da lambida. V lambda F. Ou seja, 3 vezes 10 a oitava igual a lambda vezes 10 a sexta. Então, lambda é 3 vezes 10 a oitava dividido por 10 a sexta. Cancela, cancela. Tudo que sobra é 300 metros. A alternativa correta, a alternativa D. Belezinha? Então, esses eram os 3 exercícios referentes à parte de introdução à ondulatória. Já aproveitando o embalo, vamos ver o módulo 17 já também? Deixa eu puxar para cá. Módulo 17 da UEA. Ele diz o seguinte: uma corda homogênea é mantida tensa com um de seus extremos fixos no ponto P de uma parede. Um abalo é produzido no outro extremo da corda e avança sem perda de energia em direção ao ponto P, conforme indica a figura. Então, informações importantes. Primeiro, ele diz que aqui nesse ponto P, a corda está fixa. Então, aqui ela está fixa, tá? Ela está presa. E está vindo uma onda. A onda é representada na figura, acho que na apostila de vocês está melhor visualizado do que aqui, por isso daqui, Isso daqui é a onda. É uma onda que está se propagando invertida no espaço, tá? Pronto. Então, a corda está vindo, a onda vem, ela está vindo invertida, tá? Quando essa onda ela chega na parede, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, como o ponto é fixo e eu não tenho, e a minha corda ela é uniforme, ela não tem nenhuma mudança, nada, o pulso ele vai ser refletido. Só que ele vai ser refletido sofrendo uma inversão de fase com o mesmo tamanho. Então, esse pulso aqui, ele vai voltar através da minha corda, ele chega na parede, bate, e ele volta invertido.
ele vai voltar assim, ó. Exatamente com o mesmo tamanho. Se é 2 quadradinhos aqui, é 2 quadradinhos aqui. Mas aqui ela tá para baixo e ela volta apontando para cima. Porque, repito, essa extremidade está fixa. Se não fosse fixa, ela batia e voltava com a mesma orientação, para baixo. Tá? Nesse caso aqui eu não coloquei todas as alternativas, porque ocupava muito espaço, ficava ruim visualizar. Mas, pelo que eu me lembre, a alternativa correta é a alternativa B, a boa. Tá? B é a correta. Tá? Depois, exercício 2. Exercício 2 é bem conceitual. Esse módulo, esse começo agora é bem conceitual. Exercício 2. Tá. É bem conceitual, menos esse. Um barco está atracado em uma das margens de um rio e dentro dele um garoto bate com uma haste na água, produzindo ondas planas, que se propagam na superfície do rio. Esse moleque tem muito o que fazer, né? O leito desse rio apresenta duas regiões com profundidades diferentes, H1 e H2. E quando uma onda refrata de uma região para outra, seu comprimento de onda se altera lambda 1 para lambda 2. Então, quando ele bate, essa onda que está sendo formada aqui na superfície, ela vai se propagando. Mas ao chegar nesse ponto mais ou menos, ela vai sofrer uma deformidade. Ela pode aumentar o tamanho dessa onda, aumentar a sua ondulação ou reduzir, né? Então ela sofre uma variação nessa ondulação que quando ela muda da região de profundidade. Considerando que a velocidade de propagação de uma onda na superfície de um líquido de profundidade h pode ser calculado pela expressão. Então ele está dando uma expressão para nós. V igual a raiz de GH. Em que G é a gravidade local e a razão lambda 1, lambda 2 é igual a o que ele quer saber. Então, tá. Vamos com calma nisso daqui. O que ele quer saber? O que quer que a gente encontre? Ele quer que a gente diga para ele quanto que vale essa razão aqui, ó. Se eu achar o lambda 1, que é o lambda 1 nessa região, e se eu achar o lambda 2 nessa região, dividir um pelo outro, o que eu encontro? Que relação que eu vou encontrar? É isso que ele quer saber, tá? E para nos auxiliar, ele deu aquela expressão da velocidade. Então, nada mais justo, vamos começar escrevendo primeiro as informações que nós sabemos. Aqui é lambda 1, aqui é lambda 2. A onda vai se propagar aqui com uma velocidade V1. Então, aqui vai ser uma velocidade V2. Aqui, a onda vai se propagar com uma certa frequência f. Aqui a onda vai se propagar com uma certa frequência f. Na refração, como eu falei na gravação da teoria, a frequência da onda não muda quando ela muda de meio. Quando uma onda muda de meio, quando ela refrata, a sua velocidade muda, o seu comprimento muda, mas a sua frequência não. E é essa informação, a frequência constante, que a gente vai utilizar para estar resolvendo o exercício. Então, a frequência nesse lado é igual à frequência nesse lado. Mas o que é frequência? Frequência é V sobre lambda, tá? Ou seja, V1 sobre lambda 1 é igual
a V2 sobre lambda 2. Portanto, multiplicando em cruz, né, ó, fazendo multiplicação em cruz, nós temos lambda 1 sobre lambda 2 é igual a V1 sobre V2. Eu apenas reorganizei, ó. Peguei esse lambda 1, joguei para cá. Esse V2, joguei para cá. Por que eu fiz isso? Porque isso daqui, esse lado esquerdo, já está no formato que a gente quer. Lambda 1 sobre lambda 2. Só falta definir o lado direito. Para estar definindo essas velocidades, eu utilizo a expressão que ele deu. V é igual a raiz de G vezes H. Então, a gente escreve lambda 1 sobre lambda 2 igual a raiz de G vezes H1 dividido pela raiz de G vezes H2. V1, então é H1. V2 é H2. Ó, tenho G em cima e G embaixo. Posso cancelar. Então, lambda 1 sobre lambda 2 é a mesma coisa que raiz quadrada. Posso colocar numa raiz só de H1 sobre H2. Tá? Resposta correta, alternativa C. Tá? No final é até tranquilinho, né? No final ele é até amigável com nós. Beleza? E o último exercício é o exercício 3. Deixa eu centralizar ele aqui. Exercício 3. Pronto. No exercício 3 da Universidade do Amazonas, ele fala a seguinte coisa. O tempo mínimo de acuidade auditiva é o intervalo de tempo necessário para que nossos ouvidos captem distintamente dois sons. Quando o som percorre o ar a 340 metros por segundo, esse tempo corresponde a 0,1 segundo. Uma pessoa posicionada entre dois muros paralelos produz um breve som batendo uma vez na palma de suas mãos. Após a produção desse som, seus ouvidos captam o eco de dois sons, o primeiro após 0,15 segundos e o segundo após 0,2 segundos. Tá? Nessas condições, a distância entre os dois muros é de quanto? Então, qual que é a distância entre os dois muros? Tá? Bom, gente, aqui a ideia, essa parte nem vai precisar utilizar conceito de frequência ou de comprimento de onda. É um exercício praticamente de primeira série, movimento uniforme, tá? É literalmente movimento uniforme, MU. Qual que é a definição de velocidade média? Velocidade média, V. Opa, vou dar a cor aqui. V é igual a ΔS por ΔT. Tá? Se eu quero saber distância, eu vou fazer a seguinte coisa. ΔS é igual a V vezes ΔT. A velocidade nós sabemos. A velocidade ele já deu para nós. Essa velocidade é de 340 metros por segundo. O tempo. Nós temos dois intervalos de tempo. Nós temos o T1, vou chamar aqui de T1, tá?
que é igual a 0,15 segundos. E nós temos também o T2, que é igual a 0,2 segundos. Ó, a gente já tem praticamente tudo, né? Ó, tem a velocidade e tem o tempo. Dá para achar o ΔS. Tranquilinho. Só tomar cuidado com uma coisa. Essa distância percorrida pelo som, esse ΔS é distância percorrida. Vai ser o tempo que demora para o som sair da nossa boca, ir até o muro e retornar até nós. Tá? Portanto, a distância de nós até o muro é percorrida duas vezes, uma na ida e outra na volta. Então, a primeira distância, ΔS1, vai ser igual a 2 vezes D1, que é igual a 340 vezes 0,15. Tá? Porque esse 0,15 é considerando ida e volta, duas vezes a distância. Assim, D1 é igual a, fazendo 340 vezes 0,15 dividido por 2, se eu não me engano, vai dar 25,5 metros. Eu não fiz continha errada aqui, dá isso. E ΔS2 é o mesmo esquema. ΔS2 é igual a 2 vezes a distância 2, que é 340 vezes 0,2. Fazendo essa continha também, a resposta que eu chego, D2, é igual a 34 metros. Como eu quero saber a distância total, eu somo esses dois valores. Então, a distância total, D total, é 34 mais 25,5. Então, a distância total é 59,59. Oh, tá louco, Marcelo? 59,5 metros. A alternativa, para nossa alegria, a alternativa C. Tá? Bom, gente, era isso então, exercício desses módulos. A gente encerra essa gravação por aqui. Obrigado a todos e, novamente, qualquer dúvida, não precisa esperar até nossos encontros de terça. Podem me chamar antes de terça-feira. Belezinha? Um abraço a todos e até mais.